Ele assume que o encontro com eles vai mudar a sua vida, mas eles fazem-no passar por várias torturas e treinos para que ele possa cumprir a sua missão. Ele fez treinos marciais durante anos, e acabou por se tornar forte para a missão. Ele é enviado ao passado para proteger o Murim antes que os lacaios cheguem, e ele está animado apenas para entrar no corpo de um Yu Hayun obeso. Quando entra no corpo de Yu Hayun, este entrou em colapso, e o seu pai, Yu Seung-gun, e o seu amigo, Jang Se-yong, que também é médico, estão a lutar para o salvar. Quando Jin Wiggin descobre onde está, não sabe como vai lutar com aquele corpo que não consegue andar. Ele tem de apanhar o Virgin Ginseng, antes que chegue às mãos dos lacaios. E ele lembra-se que os lacaios vão ter o Ginseng virgem daqui a 6 meses. Agora, ele tem de descobrir como é que vai andar e voltar a ser ele próprio daqui a 6 meses. Quando percebe o que se está a passar com ele, grita com os adultos, e descobre que um dos homens é o seu pai. Diz ao pai, Seung-gun, que quer dar um passeio, e Seung-gun chama os criados para lhe trazerem uma cadeira de 4 pessoas. Diz-lhe que não é um passeio se ele estiver na cadeira, e que quer passear sozinho, por isso chamam-no, um criado, Ai Chwang-chong, para o levar a sair. Caminha durante cerca de um mês, mas o seu corpo não sofre alterações. Senta-se no baloiço para pensar no que fazer e apercebe-se de que não se lembra do nome verdadeiro dos lacaios, nem do seu aspecto. Pergunta-se se terá perdido a memória, mas supõe que, como os lacaios virão primeiro buscar o ginseng virgem a Anhui, e ele ficará fraco sem ele, deve esperar lá e lutar com o lacaio. No entanto, ele não pode fazer isso com o seu corpo. Como ele está a falar e a rir sozinho, Ai Chwang fica preocupado e chama o médico, Seong. Quando Seong chega, Hyun pergunta a Seong se podem fazer um medicamento que o faça reduzir num mês. Seong diz que o mais rápido seria em 3 anos, mas tem outra opção que podem usar, que é a flutuação na água. Eles vão para a água e ele anda facilmente na água. Fica entusiasmado e continua a andar até falhar a pedra e começar a afogar-se. Ai Chwang não sabe que se está a afogar, pois pensa que está apenas a apreciar a água. O seu criado demora muito tempo a descobrir que ele está realmente a afogar-se. Ai Chwang não sabe nadar, por isso pedem ajuda, e a irmã mais velha de Hyun, Young-hae, chega com um criado para o ajudar. Ele. Enquanto se afogava, Jin tem uma visão de Hyun quando era mais novo e de como a sua mãe morreu, pedindo-lhe para continuar a viver e manter-se forte. A longo prazo, Young chega para o salvar, e ele é levado para casa depois de desmaiar. Hwang e Se-hyung vão informar Seung-gun sobre o que aconteceu a Hyun. Hwang empurra a culpa para Se-hyung, dizendo que foi Se-hyung que convenceu Hyun a ir para a água. Seung-gun fica furioso e tenta matar Se-hyung, mas antes disso, Young chega e pergunta a Se-hyung o que aconteceu. Se-hyung explica que depois de Hyun ter sido rejeitado pela família do noivo, isso afetou a sua saúde mental, e que ele quer perder peso, razão pela qual recomendou o riacho. Young conclui que, se Hyun quer perder peso, deviam deixá-lo fazê-lo corretamente. Hyun acaba por acordar e descobre o passado de Hyun. Jin apercebe-se que a razão pela qual Seung-gun mima Hyun é por causa da sua mulher. Young chega com seu criado, e dizem-lhe que vão sair. Levam-no para a carruagem, embora ele se pergunte por que é que são tão simpáticos com ele, até descobrir para onde vão e gritar. Quando lá chega, vê-os a juntar pedras e a limpar uma parte do terreno. Ele supõe que estão a cavar um buraco, uma sepultura, e ele pergunta-lhe o que estão a fazer. Ela diz-lhe que, como ele quer nadar, vão preparar um local onde ele será o único a nadar, e não se poderá afogar. Ela diz-lhe que estão a preparar uma piscina para ele. Quando repara nele, vê os criados a trabalhar alegremente, e todos lhe sorriem com alegria. Ele pergunta a Ai Chwang quem é o seu pai, e por que é que eles estão todos felizes, tendo em conta que estão a trabalhar como criados. Ai Chwang explica que Sung-won é o patriarca acadêmico, e que é o melhor e o mais simpático de todos. Ele apercebe-se de que o pai é rico, e ele é o único filho, e pode desfrutar de uma vida mimada. Entra na água para começar a treinar. Pede uma corrente a Ai Chwang e tenta treinar a sua circulação. Apercebe-se que a circulação de Hyun está bloqueada, e que o seu fluxo de energia não consegue chegar ao núcleo do coração. Lembra-se de uma técnica que os seus mestres lhe tinham ensinado para esse efeito, a técnica de circulação do coração de energia espiritual. Ele usa-a e sente a sua energia a fluir para o seu núcleo. Quando ele tem certeza de que é bem sucedido, ele decide tentar com a técnica de punho mais forte de Shaolin, que poderia derrotar mais de 100 pessoas, e ele usa os 100 pés místicos primeiro. Continua a treinar durante cerca de um mês, e passado um mês, descobre que acabou por perder peso. Senta-se em cima do peso e confirma-o. Fica muito feliz e senta-se com Ai Chwang para celebrar o facto. Ai Chwang menciona as pessoas que vão ficar muito contentes com a sua perda de peso, incluindo a forma como vai humilhar os sogros que o rejeitaram. Diz a Ai Chwang para ler a sala e vai-se embora. Ai Chwang senta-se sozinho, pensando no que fazer. Embora tenha conseguido o suficiente, não é suficiente para a sua missão. Conclui que se a energia interna é obtida através do espírito de cultivo sem fim, então pode obter a técnica de cultivo espírito-energia-mente consumindo criaturas místicas e ervas místicas. Ele lembra-se do ginseng virgem que o lacaio vem buscar e planeia comê-lo antes do lacaio. Enquanto está a pensar, Seon chega e dá-lhe uma erva mística de 15 anos.
Ele come-a alegremente e cultiva a sua energia interna. Vai treinar e usa uma técnica de palma. Quando Ai Chuang vê a técnica, comenta que é mentira e que não é possível que um velho gordo como Hyun consiga fazer aquilo. Sung Hun chega e ouve-o. Ameaça castigá-lo, mas não o faz. Diz ao seu criado que Hyun quer lutar. Seong Hun dá a Hyun material do imperador para que este o encoraje e decide escrever uma carta para o Palácio Imperial. Seong Hun dá a Hyun o material do imperador. É o Manual do Céu Divino. Diz-lhe que quando descobriu que ele se interessava por artes marciais, o imperador decidiu oferecer-lhes o livro. Entretanto, ele só recebeu o livro porque o pediu ao imperador. Diz a Hyun que agora tem um mestre, que é o seu cunhado, Dam Chun-woo, um profissional de artes marciais do clã Dam. Hyun vê como Chun-woo está orgulhoso das suas capacidades e pensa se deve confessar-lhes quem é, mas decide manter-se calado porque Seong-hun pode pedir-lhe que traga o seu filho. Começa a treinar com Chun-woo, que está mais interessado nos fundamentos das artes marciais. Chun-woo chama-lhe vários nomes, o que o irrita. Por isso, após 10 dias de treino como subordinado de Chun-woo, pede-lhe um duelo. Chun-woo presume que ele é fraco, por isso diz-lhe que vai selar a sua energia interna para que possam ter um combate imparcial. Hyun começa com o dragão pássaro voando, e combina-o com as outras 7 habilidades. Embora o seu corpo lhe falhe a certa altura, ele usa o seu ataque final e derrota Chun-woo. Ae Chuang é. Haiyan foi despromovido e agora trabalha junto ao portão. Depois de Haiyan terminar com Chun-woo, Chun-woo está num estado fraco, e Haiyan regressa à casa. Ele vê Ae Chuang a tomar uma dose junto ao portão e pergunta-lhe se está a gostar da sua nova tarefa. Ae Chuang pergunta-lhe por que não está a treinar, e ele diz que Chun-woo não está em condições de lutar. No quarto, Chun-woo diz a Yongai que Haiyan o derrotou e Yongai fica orgulhoso do seu irmão. Entretanto, noutra parte da cidade, uma equipa secreta do mal vem dar uma vista de olhos e um deles, Deok-sung, anda pela prefeitura a fazer pontaria. Nesse mesmo dia, Haiyan decide ir dar um passeio. Enquanto caminha, vê pessoas a sorrir e lembra-se que não se lembra da última vez que viu pessoas a sorrir. Ele diz que na sua vida anterior, as pessoas estavam tristes com o caos causado pelo lacaio e tinham de usar os cadáveres como roupa de cobertura. À medida que vai andando, as pessoas reconhecem-no. No meio da agitação de todos que tentam oferecer-lhe presentes, repara na energia de um homem com artes marciais. O homem pensa que ele reparou nele, e enquanto pensa, Haiyan confronta-o. Deok-sung ataca-o e foge. Ele desmaia, e quando acorda, sente vontade de, para reduzir o peso e voltar à sua forma real para derrotar os seus inimigos. Também planeia visitar o antro dos mendigos para obter mais informações sobre a Virgem Jinsei. Decide ir a pé até ao antro dos mendigos enquanto a sua irmã, Yungai, conta ao seu pai sobre a sua grande força na arte marcial. Sung-hun está entusiasmado e pergunta-lhe se deve levar Haiyan para se juntar ao governo. Mas Yungai impede-o. Ela pergunta se ele está a tentar apressá-lo porque se quer vingar do clã Namgun, cuja filha, Hai, rejeitou Haiyan. Mas Sung-hun diz que talvez não tenha sido o clã que rejeitou Haiyan, mas sim Hai. Ele diz que Hai nunca quis ficar sob o comando de um homem. Yungai sugere que ele é assim por causa da mãe deles, e confessa que se sente mal por Haiyan, e que os assassinos que mataram sua mãe deveriam tê-lo matado, já que estavam atrás dele. Entretanto, Han-sub, do clã Namgun, chega a seita melhor com o seu filho para obter mais informações sobre Haiyan, de modo a poderem rejeitá-lo corretamente. Haiyan também vai ao covil, mas não encontra os mendigos. Ele sabe que os mendigos têm muitas informações e precisa delas. Encontra alguém que lhe diz que o patriarcado construiu um castelo para os mendigos e que ele deve visitá-lo. Lá, Han-su chega lá antes dele e pede ao líder Oh-Hayon informações sobre Haiyan. Mas o homem recusa, alegando que tem de obter uma autorização do ramo principal. Han-su suborna-o com o anel do imperador e o homem pensa no que fazer. No exterior da seita, Haiyan chega, e um guarda que não o reconhece humilha-o chamando-lhe gordo e pede-lhe que se vá embora, alegando que há uma visita. Haiyan fica furioso e tenta ripostar. O anel do imperador é conhecido por ser muito poderoso, e parece ser um bom negócio para o Haiyan. Ele pergunta a Han-su se Han-su é mesmo contra aquele casamento para ele deixar cair algo tão importante, mas, independentemente disso, aceita o acordo porque seria uma loucura rejeitar tal negócio, e traz um livro com toda a informação sobre Haiyan, desde o dia em que nasceu até ao dia anterior, pedindo-lhe que o leia enquanto vai escrever uma carta para a sede. Quando Haiyan se afasta, ouve ruídos lá fora e supõe que está a haver uma agitação. Fora da seita, Haiyan começou a lutar com o guarda Namgun que o tinha humilhado. Acerta no rapaz na sua primeira tentativa. E o rapaz é humilhado. Recusa-se a aceitar a sua derrota e diz que foi por ter compreendido. Subestimou Haiyan por ser um gordo. Haiyan prepara-se para lutar novamente, mas bate-lhe outra vez. Haiyan troça das suas habilidades e diz que ele é do clã sujo de Namgun, e que não tem boas habilidades. O rapaz fica furioso e decide usar o punho místico do relâmpago explosivo. Considerando o corpo atual de Haiyan, não há maneira de ele ganhar a luta. Por isso decide usar um modo de reflexo que aprendeu, e planeia usá-lo para virar o ataque. Ele faz isso e consegue afastar o punho com sucesso, mas fica distraído. Durante a luta, pensa em quando o seu mestre o estava a treinar, e no quanto teve de treinar com ele. O rapaz empurra-o e ele cai. Embora o rapaz tenha conseguido empurrá-lo, está preocupado com o facto de Haiyan poder dissipar o seu feitiço. Haiyan levanta-se com raiva, na esperança de o matar. Mas desmaia.
Enquanto Ryan desmaia, Ryan sai do seu escritório. Ele vê Ryan no chão e grita com o filho de Hansu, Sung, perguntando o que ele fez com Ryan. Ryan fica furioso, mas Hansu pega no livro que recebeu e chora dizendo que não precisa dele outra vez. Chamam o curandeiro para ver como está Ryan e comunicam o problema a Sungwon, que fica zangado com Ryan pelo que aconteceu. Ryan nega ter participado em tudo e diz que a culpa é de Hansu. Fala internamente com Hansu, pedindo-lhe que se ajoelhe para implorar, antes de Sungwon, use ir denunciar ao imperador. Sungwon diz que vai deixar Sung porque Sung pode vir a ser seu cunhado. Quando vê que Hansu se recusa a ajoelhar, diz que vai ter com o imperador, e Hansu ajoelha-se para implorar. No meio de tudo isto, Ryan sai de casa e pergunta o que está a acontecer, enquanto o seu pai, Sungwon, se queixa de que Sung quase matou o seu filho. Ryan sai de casa com um ar ágil e um novo arranjo de cabelo que todos apreciam. Dizem-lhe que o cabelo é bonito e que foi Sojin quem o arrumou, por isso não o deve perder. Ryan corre rapidamente ao seu encontro. Imediatamente, vê-o. Vai tocar-lhe, dizendo que não sabia que ele estava a ser espancado lá fora e que está muito arrependido. Ryan diz-lhes que está bem e vai ter com o seu pai. Pergunta a Sungwon se vai apresentar queixa ao imperador, e este diz que o assunto é menor e que não merece que ele vá ter com o imperador. Alegando que o imperador está ocupado, Ryan vai ter com Hansu e faz-lhe uma vênia, chamando-lhe tio, antes de ir ter com Sung. Diz a Sung que está bem. Mas apesar de Sung ser mais velho do que ele, porque tem 17 anos e Sung tem 20, diz a Sung para o tratar por tio. Segura Sung pela bochecha, pedindo-lhe que o trate por tio, e enquanto o faz, lembra-se de um dos seus treinos com o seu mestre. Diz que o seu mestre é muito brutal, e que batia nas pessoas sem piedade durante um dos seus duelos. Ele diz ao seu mestre que está a desistir, mas este pergunta-lhe se é assim que aceita a derrota no campo de batalha, e bate-lhe novamente. Sungwin recebe Hanzo e Sung em casa, e pergunta a Hanzo o que é que Hanzo foi fazer à seita dos mendigos. Hanzo sabe que não pode contar-lhes a verdade. Por isso, enquanto pensa no que fazer, Hyun intervém. Diz que tem a certeza que Hanzo o visitou para falar sobre os planos de casamento, e diz que não quer casar com o clã deles. Diz que tem muitas coisas para fazer, e que ainda quer lutar contra o servo, por isso não tem tempo para um casamento arranjado. Diz que quer ajudar o imperador e também entrar no Murim. O pai fica zangado e pergunta-lhe se ele sabe o que é o Murim. Diz que o Murim está cheio de bandidos e males, por isso não quer que ele vá para lá. Em resposta, Hyun lembra-lhe que o clã Namgun fica junto ao Murim e pergunta-lhe se pode. São também bandidos. Ele espera que Hansu acrescente algo à conversa para que os planos de casamento terminem com sucesso. Mas quando pergunta a Hansu o que pensa, Hansu tenta dizer-lhe que a sua família depende do casamento, por isso vai-se embora. Telefona a Ryan e pede para o ver. Anda com Ryan e pergunta-lhe sobre os Murim. Diz que sabe que os Murim são muito competentes e eficientes. Ryan diz-lhe que ele tem razão e afirma que sabe que os seus mestres estão a trabalhar. Pergunta-lhe se o Murim está agora dividido em sectores ortodoxos, não ortodoxos e demoníacos. E Ryan diz-lhe que está correto, mas os sectores estão separados do país por uma ponte, pelo que não tem de se preocupar. Mas ele sabe que o Minyan os aceitará como servos dentro de 10 anos. Diz que precisa de ter o seu primeiro aluno, e pensa que será Sung. Vai treinar de novo, e Aishwang vem impedi-lo. Lembra-lhe que se magoou no dia anterior, e que pode voltar a desmaiar. Mas Ryan diz-lhe que está bem. Jiangai também chega. Ela impede-o de treinar e tenta lembrar-lhe que a mãe deles morreu porque se envolveram com os Murim. Por isso ele garante-lhe que vai ficar bem, e ele nunca mais permitirá que qualquer mal aconteça à família deles. A declaração soa fofa para Jianghai, e ela vai tocar a bochecha dele. Depois de vários meses de treinamento, ele finalmente perde todo o seu peso e volta a ser o mesmo de sempre. Ele vai até Sungwen, e Sungwen fica preocupada com seus ossos. Diz a Sungwen que Ryan lhe disse que há neve em Huangshan, e que quer ir ver, e também quer passar pelo clã Nambun. A sua verdadeira razão para lá ir é treinar Sung, mas diz ao pai que quer ver como estão. Diz também que vai a Arrui. Antes que Sungwen possa responder, ele deixa a mesa, e Sungwen pensa no que fazer. Sabe que se o impedir, ele pode fugir. Ryan vai preparar-se para a sua viagem. Aplica um penso na cara para que ninguém o reconheça. Quando está prestes a sair, vê uma equipa de escolta à sua espera à porta do seu quarto. Ele vê Aishwang e pergunta-lhe para onde vão, e Aishwang diz-lhe que o seu pai lhes ordenou que o escoltassem até Anhui. Ele pensa no que fazer, tendo em conta que a sua missão é secreta e que vai buscar o ginseng virgem. Ele sabe que, se contar a alguém, isso irá provocar o pânico, e precisa de uma forma de mandar Aishwang embora. Por isso adia a viagem para os dias seguintes, e pede a Aishwang que se junte a ele para beber. Envenenou Aishwang e suprimiu a sua energia interna durante algum tempo com um veneno que lhe foi dado por Sai Hong quando se preparava para a viagem. Ao sair, ele vê Yong-hai. Felizmente, ela não se dá ao trabalho de o incomodar. Ela apenas lhe diz que ele pode voltar para casa se sentir que a sua missão é demasiado difícil. Ela diz-lhe que há um cavalo de aço relâmpago no estábulo, que pode correr cerca de 50 km/h, e pede-lhe que o use.
Ele pega no cavalo e cavalga até Anhui. Para num restaurante onde come e pede ao empregado que lhe traga todos os caçadores de ginseng que conhecem bem a cidade. Entretanto, alguns caçadores comunicam ao seu adversário que encontraram o ginseng virgem. Ele parte imediatamente com eles para que eles possam apanhar o ginseng. Reúnem alguns caçadores de ginseng para ele. Ele pergunta-lhes se conhecem uma pedra em Aichuanxin que tenha uma luz carmesim. Comenta que a ideia de algo assim é bastante estúpida. Mas foi isso que os seus mestres lhe disseram, e quando ele também ouviu isso, achou que era estúpido. No entanto, um homem mais velho, Boksu, diz-lhe que o viu uma vez nas montanhas. Quando se perdeu, ele pergunta a Boksu onde fica a montanha, e Boksu diz-lhe que é no Pico do Pagode. No entanto, ele diz que o pico contém a Fortaleza dos 9 Dragões, um grupo terrorista muito terrível, e que eles existem há muito tempo, por isso aquele lado não é considerado seguro, tendo em conta que ninguém consegue lá chegar com a certeza de que é lá que está o ginseng. Ele pede a Boksu que o guie até lá, e Boksu aceita. Quando chegam lá, veem um riacho que liga ao pico, e Boksu diz-lhe que a luz aparecerá à noite. Nessa noite, a luz vermelha aparece, dá um presente a Boksu e pede-lhe que regresse à casa, enquanto ele vai pelo riacho e chega à fortaleza. Enquanto caminha, vê um bandido a bater e a espancar uma mulher. Quer interferir, mas detém-se por causa da sua missão. Mas tem dificuldade em afastar-se, de tal forma que o gênio aparece para lhe dizer que se afaste se não quiser interferir. Jin diz-lhe para se ir embora, dizendo-lhe que não tem nada a ver com isso. Mas ele afirma que se não pode salvar pessoas aleatórias em perigo, então para que é que serve salvar os Muron? Ele podia simplesmente deixar os Muron em paz. Decide que não será um cobarde, e que os salvará. Vai até lá, e bate no homem que está a salvar a mulher, o seu filho. Apreciam-no e perguntam-lhe se é do governo. Ele diz que está apenas de passagem e decide parar. Outro bandido sai e vê-o. O homem ataca-o e ele bate-lhe. Entra na casa onde estão as outras pessoas raptadas. Perguntam-lhe quem é e se faz parte do governo. Ele diz-lhes que está sozinho e que os quer salvar, mas eles dizem-lhe que há cerca de 50 bandidos por perto. Ele questiona-se se conseguirá derrotar cerca de 50 bandidos, uma vez que haverá alguns que são bons em artes marciais. Mas, independentemente disso, perguntam-lhe o que quer que eles façam. Ele escolhe alguém como líder e combate os bandidos que se aproximam. Diz-lhes que quando a torre de vigia cair, será o sinal para fugirem. Assim, depois de derrotar a pessoa que vigiava a torre e de a torre cair, os escravos fogem. Ele incendeia a casa que eles estão a guardar e isso chama a atenção dos outros bandidos que estão a dormir. Quando eles começam a sair, ele bate no primeiro e entra na casa deles com o fogo nas mãos. Anuncia-lhes que é o incendiário. Chama a atenção deles para que os escravos fujam. Eles perguntam-se onde é que ele arranjou coragem para entrar na sua fortaleza e causar tanto estrago. Começam todos a persegui-lo. E isso é muito mal para ele, uma vez que não os conseguirá abater de uma só vez, e perderá a maior parte da sua energia interna. Outra coisa é que todos eles são bons em artes marciais. Ele decide que a melhor maneira de lutar naquela situação é preparar uma emboscada para que eles lutem com ele juntos. Foge e obriga-os a persegui-lo. Entretanto, os guardas da fortaleza veem o que está a acontecer no interior da fortaleza, e apercebem-se de que permitiram a entrada de um intruso na fortaleza. Fogem para que o chefe não os mate, dando mais oportunidades a AOS escravos. Ele para quando os bandidos o cercam. Todos tentam combatê-lo juntos, mas o chefe impede-os, perguntando-lhe se vão deixar queimar tudo antes de apagarem o fogo. Pergunta a Rian quem é ele e se veio sozinho. Rian responde afirmativamente e o chefe diz que o seu nome é Guak Sozen e que é o chefe dos 9 Dragões Fortaleza. Rian pergunta se ele quer ser apresentado e não fala. Sozen diz-lhe que o quer recrutar. Diz que gosta de pessoas ousadas como ele, e que gostaria que ele trabalhasse na fortaleza. Ryan fica chocado com a oferta, e também a vê como uma distração para permitir que os escravos fujam, e assim ele também recupera a sua energia. Por isso, senta-se, e envolve Sassan numa conversa depois de ganhar energia. Levanta-se e pergunta a Sassan por que é que um lobo vai trabalhar para um cão. Chama Sassan de cão, e pergunta se Sassan quer lutar contra ele. Furioso, Sassan pede a AOS seus rapazes que lhe batam, e vão todos lutar com ele ao mesmo tempo. Sassan pede a AOS seus homens que o cerquem e lhe batam. Sassan chama cobarde a Sassan, dizendo que este não podia lutar sozinho, e que tinha de mandar os seus rapazes lutar com ele. Os rapazes insultam-no por ter a cara coberta de gesso, mas ele diz-lhes que parece humano, e que eles parecem monstros. Decide que os vai espalhar para os derrotar, mas o seu truque barato falha. Eles atacam ao mesmo tempo, e ele esgota a sua energia espiritual. Sassan diz-lhe que ele é mais forte do que imaginava porque não sabia que podia lutar contra eles sem usar energia interna, mas Ryan diz que esgotou a sua energia espiritual. Ele sente que vai perder e se pergunta por que os enfrentou em primeiro lugar, já que não sabe o quão fortes eles são. Ele acha que eles são lutadores profissionais e que ele não tem nenhuma chance entre eles. Decide concentrar-se no seu centro de gravidade e USA, uma técnica secreta chamada 8 Passos do Imortal Bêbado. Ele aplica o Jingon, o que deve tornar um guerreiro muito leve para lutar, e ele usa a sua leveza para ter um voo sem sombras.
Ele faz o voo sem sombras e consegue esbofetear Sassen. Dirige-se ao penhasco e tenta saltar. Diz que tem a certeza de que eles não o vão querer seguir. Depois de saltar, Sassen pede ao seu rapaz, Woody, para procurar no penhasco e encontrá-lo, alegando que tem de confirmar que ele está morto para apaziguar a sua raiva. Outro dos seus bandidos veio dizer-lhe que só encontraram 3 cadáveres no edifício em chamas e que Ryan os tinha distraído para que os escravos escapassem. Ele ordena aos rapazes que encontrem o escravo. Entretanto, Ryan tenta fazer uma aterragem segura na água para não se magoar. Infelizmente para ele, cai num remoinho. Ao aperceber-se de que está dentro do remoinho, sabe que não pode sair da piscina sem necessidade, e tem de fazer com que a sua energia espiritual siga o fluxo. Ele faz o que deve fazer, e felizmente para ele, sobrevive. Cai na água e fica cansado. Diz que vai descansar um pouco da procura do ginseng virgem, e de repente, sente um aumento da sua energia espiritual. Isso significa que o ginseng virgem que ele procura está algures à sua volta. Com a corrente, apesar de não saber onde está, acaba por encontrar o ginseng, corre para o segurar com entusiasmo e arranca-o pela raiz. Vê que a raiz parece uma criança e supõe que é por isso que se chama ginseng virgem. Interroga-se se deve bebê-lo imediatamente e mostra-o ao leitor antes de o beber. Quando a bebe, repara que a energia espiritual é densa e suga-a na esperança de voltar a lutar com Sosam. Entretanto, na cidade, Agawang chega finalmente. Ele pergunta por Reon, mas dizem-lhe que apenas se conheceram. Lembra-se de como Sungwon o encontrou a dormir depois de ter estado muito bêbado, e Sungwon bateu-lhe até ele desmaiar, dizendo que o mataria se não trouxesse o seu filho de volta. Agawang percorre a cidade e vê o cavalo de Reon. Vê um rapaz a tratar do cavalo e presume que é Reon. Quando lá chega, o rapaz diz-lhe que o dono do cavalo foi para o pico do pagode, onde estão os bandidos da montanha, apesar dos avisos dos adultos para não ir. Ele grita e foge, mas volta depois de cair para perguntar ao rapaz onde fica o pico do pagode. Os escravos estão a encontrar o caminho de volta para a cidade, e encontram Boksu pelo caminho. Entretanto, o filho de Sosam. A maioria dos subordinados ainda está à procura do Ryan. Eles procuram ao redor da água sem sucesso, e eles assumem que a água pode tê-lo varrido para longe. Apesar de saberem que Sassan não iria pegar leve com eles se não o encontrassem, eles decidem se dividir em grupos para encontrá-lo, mesmo que seja seu cadáver. Quando Ryan sai da água, vê alguns dos bandidos junto à água, com as ligaduras já retiradas, pelo que os homens não o reconhecem. Pede-lhes as roupas, dizendo-lhes que os vai apanhar de qualquer maneira, e luta com eles pelas roupas. Tira-lhes todas as roupas, e diz-lhes que os vai matar. Eles não conseguem ripostar, por isso fogem, e ele pergunta-se por que é que eles fogem, já que ele é o seu alvo. O seu corpo fica sujo, por isso vai até o ribeiro para lavar a cara, e vê que agora tem um aspecto bonito. O seu corpo está agora firme, e ele tem bom aspecto, e isso é obra do ginseng virgem. Ele está contente por poder agora ser um membro da família, e por já não parecer adotado. Por outro lado, os bandidos encontram Boksu, descobrem que ele conhece Ryan e assumem que ele está a trabalhar com Ryan, por isso começam a bater-lhe. Ao mesmo tempo, veem Ryan junto ao ribeiro, e depois de lavar a cara, vai ter com eles. Bate-lhes terrivelmente como ato de vingança, e embora a maior parte deles não o reconheça, vê Boksu ferido e pergunta quem lhe fez aquilo. Volta a perguntar quem feriu Boksu, e um dos bandidos nega o seu envolvimento, fazendo com que os outros lhe digam que ele faz parte. Sian vai até Boksu, que tenta reconhecê-lo. Lembra a Boksu que lhe tinha dito para regressar à cidade e coloca a sua energia interna em Boksu para lhe dar força para sobreviver. Pede a um dos bandidos que leve Boksu para a cidade e pede a outros que se vão embora. Fica zangado com os bandidos e diz que lhes vai revelar o castigo do céu. Bate com as pernas provocando um trovão que chega aos aposentos dos bandidos antes de ele lá chegar. Chega aos aposentos dos bandidos e mata os bandidos que o confrontam. Pede a Sosin para sair, e Sosin aparece. Sosin traz consigo armas e outros instrumentos, mas ri-se, dizendo que só vão tornar a luta mais lenta. Quando estão prestes a lutar, Huang chega e confronta-os. Sosin pede aos seus bandidos para confrontarem Huang e tenta fugir. Mas Sian segue-o. Chega ao fim da estrada, e Huang confronta-o. Ele não reconhece Huang. Então Ryan lembra-lhe quem ele é. Ele acha que Ryan é um lutador forte, e decide pedir desculpa, mas Ryan pergunta-lhe a quantas das suas vítimas é que ele aceita um pedido de desculpas. Ryan recorda-lhe como ele mata pessoas e tortura mulheres e jovens e diz-lhe que o julgará pelo céu. Ele bate em Sosin, e Sosin morre. Depois de combater os bandidos, Huang aproxima-se dele e diz-lhe que tem inimizade com os bandidos. Pergunta-lhe se viu o seu jovem mestre, mostrando que não sabe que é Ryan que está à sua frente. Diz a Ryan que o seu jovem mestre é rude e gosta de comida. Também é preguiçoso e não sabe lutar. Diz a Ryan todas as palavras erradas contra Ryan, e Ryan pensa se deve matá-lo e enterrá-lo ali também. Huang confessa que sabe que ele é o tal, e que está apenas a brincar. Diz-lhe que fez um excelente trabalho ao derrotar os bandidos, mas que tem de ir para casa porque o pai dele está zangado. Ryan recusa-se a ir, quer esperar pelo lacaio para o matar, mas Huang traz uma corda para o amarrar. Ryan começa a lutar com Huang, mas vence. Distrai-se quando Boksu chega com o seu filho para o apreciar. Ele também confirma que os escravos eram, e consegue escapar. Durante a distração, Huang amarra-o e coloca-o na carruagem.
Ele implora a Huang que o liberte, mas Huang força-o a dormir e arrasta-o para casa. Diz a AOS soldados que o acompanham que não devem anunciar o que Hyun fez no castelo, porque se as pessoas soubessem, poriam à prova a sua força. Entretanto, o capitão que quer o ginseng virgem chega à montanha, descobre que foi roubado, e pede a AOS seus criados que encontrem os ladrões, os tragam até ele, e matem a sua família e parentes. Huang conclui que como Hyun está agora em forma, podem voltar a chamar a família Namgung. Hyun acaba por acordar, e Huang diz-lhe que o vai levar para uma grande cidade, e que o seu pai está lá à sua espera. Fica zangado com Huang porque este lhe impediu a oportunidade de acabar com o lacaio de uma só vez, e duvida que venha a ter outra grande oportunidade, mas fica contente por ter, pelo menos, levado o ginseng virgem. Decide que irá encontrar o lacaio quando for à procura da segunda criatura mística, que é a serpente marinha do milênio. Huang acaba por levá-lo a uma cidade muito grande, a capital do Zunhui, Hefei. Huang pergunta-lhe se já viu uma cidade tão grande como aquela, e pede-lhe que caminhe. A volta. Depois de darem uma volta, chegam ao castelo do imperador, e o pai dele sai. Sung Won corre para Aechuang, perguntando-lhe pelo seu filho, pois não consegue reconhecer Hayeon. Mais tarde, Hayeon diz-lhe que ele é o tal, e Sung Won pergunta-se como é que ele ficou tão bonito. Alguns soldados que tinham combatido com Aechuang contam à família Namgung sobre a grande força e habilidade de Hayeon, como ele se tornou bonito e hábil. O patriarca, Namgung Changxin, fica zangado com os filhos por terem perdido a oportunidade de fazer de Hayeon seu genro, e diz que vai tratar do assunto. Sung Won encontra-se com Hayeon e pede-lhe que faça o exame de artes marciais. Mas Changxin diz-lhe que se o fizer, será no máximo um general. Mas se treinar com ele, podem fazer dele o artista marcial mais importante. Changxin aceita treiná-lo sozinho, e afirma que Hayeon é tal e qual o seu filho. Hayeon pergunta-se por que é que Changxin quer ensiná-lo, e conclui que, uma vez que o clã Namgung possui a maior parte do mirim que ele quer, é melhor estar sob o seu comando para que o seu pai deixe de o incomodar. O pai, Sung Won, também fica entusiasmado com a oferta de Changxin e aceita-a de imediato. Os dois adultos conversam durante algum tempo, antes de Seung-gun partir para o seu clã e deixar Hyan com Changseon. Depois de Seung-gun partir, Changseon leva Hyan a passear. Andam pela cidade e passam por vários sítios. Depois, Changseon usa os degraus de ar para saltar para o telhado. Hyan segue-o. Ele pergunta a Hyan se ele contou quantos lugares eles foram, e diz a Hyan que todos os lugares pertencem à sua família. Diz que eles têm outros sítios e que todos os sítios passarão a ser seus, se ele decidir casar com a filha deles, Hyan. Ele pede-lhe que aceite, e que ele próprio convença Hyan. Mas Hyan foge, e Changseon chama-o de volta. Changseon convence-o de que, se casar com a sua filha, terá tudo o que quer da família e muito mais, mas Hyan insiste que não está interessado em casar-se. Ele lembra a Changseon que é o único filho da sua família, e que a sua família é um dos clãs mais ricos de toda a cidade. Por isso tem todo o dinheiro de que precisa, e não precisa de casar com nenhuma senhora para conseguir dinheiro. No dia seguinte, Changseon leva-o para fora, e ele começa a fazer alguns estilos sozinho, e mostra-lhe o estilo da espada do imperador. E alguns outros estilos. Diz-lhe que esses estilos são apenas para pessoas do clã Namgung, e que se ele casar com Hyan, ele vai aprender os estilos. Recusa novamente e diz a Changxin que pode fazer os estilos. Ele decide que, uma vez que já o viram como um gênio, pode mostrá-lo. Ele faz o estilo espada do imperador e Changxin fica chocado. Changxin pergunta-lhe como aprendeu a técnica, e ele diz que a aprendeu quando Changxin a fez. Changxin declara que ele é um gênio, e insiste que vai casar com Hai. Entretanto, a equipa procura-o para chegar ao restaurante onde comeu. Encontram um homem que lhes diz que um Jin Wagon veio perguntar sobre o Virgin Ginseng, e começam a procurar Jin Wagon. Mais tarde, Sung vai ter com ele, e obriga-o a sair para treinar. Ele pensa que vai treinar com alguém que quer que seja seu discípulo. Sung leva-o para um local, dizendo-lhe que vai aprender com ele. Diz a Sung que Sung não merece ensiná-lo, e que, se há alguém que deveria ser o professor entre eles, deveria ser Sung a treinar. Sung tenta provocá-lo com raiva, deixa de o tratar por tio e passa a tratá-lo por primo, perguntando-lhe se o vai espancar até a submissão. Em vez de o insultar de volta, Hyan chama-lhe arrogante, e Sung tenta provocá-lo novamente. Mas Hyan controla suas emoções. Sung é a sétima emoção, e rei da espada, e treinou para usar todas as emoções contra uma pessoa, mas não funciona. Hyan ri-se dele, dizendo que pensava que ia apenas esclarecê-lo, e que não sabia que precisava de uma mudança geral de comportamento. Ele desafia-o para uma luta, e trocam golpes. Hyan usa o relâmpago explosivo, e derrota Sung, que se recusa a aceitar a derrota, e volta para ele. Hyan continua a bater-lhe, dizendo-lhe que é assim que se deve mostrar raiva, não a sua maneira estúpida. Episódio 26. Hyan vê que Sung está muito fraco, e que vai precisar de vários dias de treino para que Sung atinja o nível de força que ele quer. Ele pergunta se deve encontrar a próxima criatura mística e alimentar Sung. Mas antes disso, precisa de encontrar a pessoa que procura as criaturas para poder identificar o seu inimigo. Diz a Sung que vão treinar juntos, e durante cerca de 10 dias, continuam a treinar. Ao longo do tempo, ele bate em Sung, ensina-o a manter a raiva e também a extrair.
Depois de treinarem nesse dia, diz-lhe que vão a algum lado. Entretanto, em Hefei, os seus inimigos andam à sua procura, e o homem dá dinheiro a um mendigo, e pergunta-lhe se sabe alguma coisa sobre Jin Weigand, mas o homem diz: não há ninguém assim na sua cidade. Acabam por descobrir que Heian, USA, o mesmo nome, e perguntam-se se devem contar ao capitão. Mas o assistente pede-lhes que confirmem primeiro antes de informar o capitão. O homem diz à sua equipa que não podem contar ao capitão sobre algo que tem de confirmar para que ele siga Heian. Heian sai com Sung e vão comprar alguns livros sobre dor e perda. Ele diz a Sung que como nasceu com uma colher de prata na boca, não tem como saber a dor que os outros homens sentem. Por isso a melhor maneira é através dos livros. Sung pergunta-se se ele também não nasceu com uma colher de prata. Heian diz-lhes que também vão visitar a ópera de Pequim, por isso vão ver a ópera, alegando que esta lhes mostrará felicidade, e que a felicidade é necessária para eliminar os fardos. Quando se está livre de fardos, isso permite-lhe prever o seu inimigo. O seu inimigo vê-os no caminho e manda-os seguir. Tinham-se feito passar por mendigos e as seitas Jua, que são inimigas da seita dos mendigos. Confrontam um deles, perguntando-lhe por que está na sua seita sem pagar impostos. O homem não tem poder para que Heian não repare nele, e quando Sung vê a luta, chama a atenção de Heian para o facto, mas Heian diz: não é da conta deles. Outro homem vem salvá-lo e mata o chefe da seita Jua, Wang Tao. Um dos membros da seita Jua descobre que eles não são mendigos e corre para fazer a denúncia. No castelo, recebem uma carta de Hai informando que ela não vai se casar. Changxin também descobre que ela foi ajudar a Aliança Murim Ortodoxa, e decide que a única maneira de aproximar Haiyan dela é mandá-lo para lá. Ele voa para executar os seus planos, e vê uma coisa chocante. Changxin vê que o seu querido neto está a ser espancado por Haiyan. Ele observa enquanto Haiyan ensina Sung a usar a sua raiva, pedindo-lhe que pense no que está dentro do livro que acabou de ler e que se zangue. Sung acaba por conseguir usar a sua raiva e bate-lhe. Changxin desce para ver como eles estão. Ele pergunta a Haiyan se Haiyan está a treinar Sung, mas Haiyan nega. Ele diz que as ideias são de Sung. Changxin vê que os métodos de luta são novos em relação ao que eles usam no clã, e Haiyan o convence de que são as habilidades de Sung, e Sung decide ficar quieto. Enquanto conversam, o mendigo chega e pede para ver Changxin. Changxin e Sung vão atender o mendigo, enquanto Haiyan vai dar um passeio fora do castelo. O líder do esquadrão inimigo volta a encontrar-se com ele. Eles planeiam capturá-lo depois de ele se dirigir para um local isolado. Caminha alegremente, uma vez que não tem podido andar na sua aldeia porque as pessoas o conhecem. Alguém o ataca, e quando ele foge, corre em direção ao esquadrão. Para e pergunta-lhes por que o perseguem como se fossem ratos. Vê o chefe do pelotão, e reconhece-o como o homem que foi espancado no dia anterior. Pergunta-lhe se andavam à procura dele no dia anterior, e eles discutem entre si. Concordam que, como ele é filho de um importante funcionário do governo, seria estúpido matá-lo, por isso deviam fazer-lhe algumas perguntas. Perguntam-lhe se ele é o Jin Weigand que levou o ginseng virgem. E ele diz-lhes que apanharam a pessoa errada. No entanto, ele acha que como eles vieram pelo ginseng, devem conhecer os lacaios do caos. Ele recusa-se a deixá-los ir e subjuga 2 deles. Ele sabe que estará do lado perdedor se eles o atacarem de uma só vez. Por isso corre para a cidade, pedindo-lhes que brinquem com ele. Eles chegam ao meio da cidade e sabem que vão ficar do lado mal da seita. Por isso decidem matá-lo e ele riposta. O chefe do esquadrão chama-lhe Sacana. O líder do esquadrão apercebe-se que perdeu, e em vez de desistir, decide matar o seu pessoal que poderia confessar os seus grandes planos, e diz a OS sobreviventes para fugirem com ele. Haiyan vê o que eles estão a planear e decide ir atrás do líder. Alguns membros da equipa tentam distraí-lo, mas ele luta contra eles e vai atrás do líder. Acaba por o alcançar e bate-lhe. Pergunta ao homem quem ele é, e este também lhe faz algumas perguntas. Diz que a pessoa que ganhar pode fazer perguntas e ele fará perguntas. O líder do esquadrão apercebe-se que perdeu. Matou os seus colegas para salvar o seu plano, e agora tem de se matar a si próprio em vez de ser capturado. No entanto, decide que, antes de morrer, tem de matar Haiyan. Ele confronta Haiyan na esperança de o matar. Mas Haiyan usa a técnica do xisto e a técnica suprema dos místicos de 100 pés e acerta-lhe. Ele desmaia, e Haiyan tenta levá-lo para a seita Namgung. Mas quando o faz, chega o líder da seita dos mendigos. Pede para ver a cara do homem e descobre que é a mesma pessoa que eles procuram. Pede a Haiyan que leve o homem para a seita dos mendigos para ser castigado. E Haiyan pergunta-se por quê. Que tipo de roubo é esse? Encontra-se com o líder da seita dos mendigos e pergunta-lhe qual é a ligação deles com o homem. Dizem que ele está ligado à morte do líder da seita Jewa e que a integridade da seita dos mendigos está em risco. Sung também chega, e Hyun pensa no que fazer. Ele sabe que, se apanhar o homem e o seu esquadrão e o lacaio souber da sua existência, podem aumentar a pressão e vir atrás do clã Yu, o que ele não quer. Por isso diz ao clã dos mendigos que o podem apanhar, mas tem de se certificar de que ninguém sabe que ele está envolvido e que lhe darão toda a informação que obtiverem sobre o homem. Eles aceitam, e ele vai-se embora. Os membros da seita dos mendigos dizem ao seu líder que o acordo não os beneficia, mas o líder diz que se conseguir descobrir o segredo por detrás do grupo, pode tornar-se o líder principal, por isso aceita o acordo. Em casa, Hyun conta a Changxian sobre a aliança pouco ortodoxa dos Murim, o que deixa Changxian muito contente.
e diz que vai escrever uma carta a Hai para lhe contar. Ele pede-lhe para se aproximar de Hai. Hyun pergunta a Changxian se pode levar Sung consigo e Changxian recusa no início, mas acaba por aceitar. Enquanto Hyun se prepara para a viagem, diz que ouviu dizer que há 5 artistas marciais femininas no Murim e espera poder conhecê-las. Os conhecem, acabam por ir para o navio no rio Yangtze. O dono do navio coloca um criminoso no seu barco para o ajudar a chegar a Wuhan. No início da viagem, Haiyan diz a Sung que gostaria de lutar com os piratas. Sung impede-o imediatamente, dizendo-lhe que nem tudo pode ser resolvido à pancada, e que se todos os piratas vierem contra ele, não será capaz de os derrotar, e que há um membro dos piratas que é tão forte como Changxian, e que se chama o Dragão de Água, Kingu Sajin. Ao ouvir isso, ele decide esconder-se. O dono da loja anuncia que o navio da Fortaleza da Baleia Negra está a aproximar-se deles. Eles param o navio, e ele cumprimenta o vice-chefe Gu Diok e paga o seu imposto. Mas Gu Diok diz que procuram um criminoso e que sabem que ele esconde criminosos no seu navio. Ele diz que se não for a pessoa que procuram, então deixa-os. O dono do navio confessa, e o criminoso é levado para fora. Ele ri-se e diz que não sabia que iam enviar piratas para ele, o que enfurece Gu Diok, que começa a lutar com ele. Enquanto lutam, Haiyan apercebe-se que os lacaios apareceram. Enquanto lutam, o prisioneiro é fechado aqui, e uma tatuagem aparece na sua mão. É a tatuagem da cobra carmesim. Haiyan lembra-se de o seu mestre lhe dizer que vai conhecer um homem com a tatuagem de uma cobra carmesim, que vai fugir da prisão da Aliança Murim Ortodoxa. O seu nome é Aishwang Diosham, e será ele quem o levará até a próxima criatura mítica. Ele decide juntar-se à luta. Pede a Sung que lute contra os piratas enquanto ele enfrenta Diosham. Confronta Diosham e confirma se o seu nome é mesmo Diosham. Depois diz, AOS Piratas que quer falar com Diosham. E se eles tiverem alguma coisa contra isso, devem lutar com ele. Enquanto fala, Diosham salta para a água e foge. Alguns dos piratas seguem-no, deixando o vice-capitão no navio. Haiyan pede a Sung para tomar conta do vice-capitão e também segue Diosham. Ele nada o mais rápido que pode, mas há várias pessoas dentro da água. Então ele decide atravessar o rio pisando na cabeça dos piratas. Salta por entre todos os piratas e chama por Diosham. Quando Diosham se vira e vê que ele eliminou todos os piratas, pergunta-se quem é Haiyan. Ele admite que tem a certeza que Haiyan é um grande artista marcial, mas não quer aceitar a perda. Ele confronta Haiyan e eles começam uma luta, mas ele perde. Arrasta-o para a praia, dizendo-lhe que não o quer matar. Ele suprime os seus poderes e depois vai enfrentar os piratas. Ele decide usar o método oculto do clã Tang, usando os métodos ocultos das rochas e derrotando os piratas. Ele pensa nas palavras de Sung de que isso pode causar guerra, então decide erradicar todas as testemunhas. Depois de o fazer, enfrenta o Axum e diz que é Jin Weigan. Ele pergunta ao Axum onde está o caracol do Mar do Milênio. O Axum pergunta quem ele sabia sobre o caracol, o que confirma a suspeita de Haiyan de que ele sabe. Ele, no entanto, diz que não sabe onde ele está. Então Haiyan bate nele repetidamente até que ele desmaie. O navio com Gu Deok e Sung chega. Ele coloca o Axum lá, e o Axum acaba por acordar. Gu Deok diz-lhes que o navio principal da Fortaleza da Baleia Negra está à volta deles. Gu Deok diz-lhes que o Dragão de Água vai chegar e que eles vão encontrar o mal que não querem. Em vez de entrar em pânico, Haiyan diz a Sung que tem convidados. Sung queixa-se de ter avisado Haiyan do que aconteceria se ele lutasse contra os piratas, e agora tem de lutar contra os dragões de água. Os piratas que caíram na água discutem. Um deles sugere que usem o sinalizador para, enquanto os outros afirmam que foram contra a regra da Fortaleza da Baleia Negra. E não deviam. Por fim, acendem o sinalizador para pedir ajuda, e o seu sinal chega ao conselheiro militar ortodoxo Murim Eagle Subion, o seu inimigo declarado. Ele pergunta ao seu subordinado quando é que o sinalizador foi encontrado, e pede-lhe que descubra quem está contra eles, afirmando que o inimigo do seu inimigo é seu aliado. Pergunta se eles estão perto do dragão de água, e diz que não podem permitir que eles tenham acesso à sua cidade. Por isso pede ao homem que traga o seu mendigo mais forte, o dragãozinho mendigo, para os emboscar. Relata o que aconteceu para chegar ao dragãozinho mendigo. Jai Dushan, que cavalga até ao rio com o conselheiro a desejar-lhe felicidades. Todos os piratas começam a vir ao navio e ele continua a lutar com eles de cada vez que aparecem e fica frustrado com a luta. Pergunta a Gu Diok se há algum sítio perto onde possam parar para ele poder fazer o que quer, e Gu Diok diz que podem parar em qualquer lado. De repente, o mendigo mais novo dos Murim ortodoxos aparece para lhes dizer que o seu conselheiro lhe pediu para os controlar, mas Haiyan não lhe dá atenção. No entanto, repara que toda a gente no navio treme. Ele pergunta-se se são as palavras de Jai Dushan que os fazem tremer, só para ele ver o dragão de água a aproximar-se do navio. Ele pede a Gu Diok para mudar a direção do navio, mas o rei dragão de água para o navio. Quando o rei dragão da água chega, eles prestam-lhe respeito, e ele pergunta a Haiyan o que aconteceu. Ele mente que estava a tentar salvar as pessoas, mas o rei não acredita. Ele diz-lhe que é de vocês e que não tem problemas com os Murim, mas o rei não quer saber. Ele acha que há duas maneiras de lutar contra inimigos assim, ou assustá-los, ou fazê-los gostar de si, e tenta usar uma delas. Diz ao rei que não quer desobedecer-lhe, e sabe que ele merece ficar zangado porque destruiu cerca de 10 navios, mas oferece-se para o compensar. O rei dos dragões de água finge aceitar a sua ideia, e ele continua a insistir, mas o rei dos dragões de água diz ao seu assistente para atacar.
Ele planeia reunir a sua energia e atacar uma vez, pois sabe que é fraco contra o dragão de água. Mas antes que ele possa fazer qualquer tentativa, o dragão de água ataca-o, e ele cai. Sung tenta subir de nível, mas confronta o dragão de água dizendo que não vai permitir que nada aconteça ao seu tio. Olha pra ele, vê que ele está a usar a energia da espada melhorada e que é o defensor de Chang Seng. O dragão de água diz que não o vai matar. No entanto, ele olha para Haiyan e vê como ele é forte, então pega em Haiyan e desaparece. Haiyan acorda numa floresta. Oferecem-lhe comida, mas ele não consegue ver Sung e os outros à sua volta. Por isso pergunta ao dragão de água o que é que ele fez ao seu povo. O dragão de água diz-lhe que não os matou, e que apenas os mandou de volta para os Murim, embora tenha batido em Sung ao ponto de este estar quase morto. Diz que tem uma má relação com Chang Seng, e que não pode piorar as coisas matando o seu neto. Ao ouvir que os outros estão bem, Haiyan começa a comer. O dragão de água pergunta-lhe quantos anos tem e quem o treinou. Ele diz que tem 17 anos e que foi o cunhado que o ensinou. O dragão de água diz que ele luta melhor do que o raio do clã. Ele diz que, como Haiyan não tem um mestre no Murim, ele será o seu mestre. Haiyan recusa, dizendo que o pai vai ficar desiludido se ele se tornar um pirata, mas Jung-Sun bate-lhe e insiste para que ele aceite. Ele aceita, mas diz que quer um acordo parcial e precisa de encontrar Eshuang de Oshan e ir primeiro ao Murim ortodoxo. Diz ao dragão de água que se quiser ir ao Murim ortodoxo, tem de ir ao dragão de água. Se ele chegar a Deoshan, tornará a água grande e espalhá-la-á por todo o lado. O dragão de água aceita a sua sugestão e diz que o matará se ele não regressar. Ele parte para o Murim ortodoxo e no caminho diz que só fez planos porque quer chegar à criatura mística antes que o lacaio chegue lá, e depois de a apanhar, ele próprio matará o dragão de água. Entretanto, Jung-Seon chega furioso à montanha e pergunta por que é que o dragão de água bateu em Sung. O dragão de água diz-lhe que foi ele que salvou Sung da morte e que ele devia agradecer-lhe. Jung-Seon pergunta-lhe onde está Ryeon e diz-lhe que Ryeon é seu discípulo. Decidem lutar, mas o dragão de água diz-lhe que Ryeon foi para o Murim ortodoxo e que está bem. Jung-Seon agradece-lhe por ter salvo o seu filho. E eles se reconciliam. Ao chegar ao Murim, Ryeon encontra Lee Hak-sung, o Marechal Branco, que o reconhece. Ele também reconhece Lee Hak-sung. Ele lembra que seu mestre lhe contou muito sobre Lee Hak-sung, e que poderia ter lutado contra o lacaio se ele estivesse vivo. Subium também chega. Reconhece Subium como o seu mestre, e sabe o quanto Subium fala de Lee Hak-sung. Ele sabe o quanto o rei pirata o ama. Os piratas estão a pressioná-los, e como são inimigos dos piratas, quando lhe perguntam por que lutou contra o pirata, ele diz que foi porque viu que eles estavam a intimidar as pessoas. Eles perguntam-lhe se é uma questão de justiça, e perguntam-lhe quem é Deoxin para ele, uma vez que lutou contra o pirata por Deoxin. Ele sabe que interrogaram Deoxin, e que só querem saber dele. Ele diz que é porque vê que Deoxin não conseguiu lutar contra ele sozinho. Eles perguntam se ele gostaria de conhecer Deoxin. Ele sabe que é um isco. Mas morde e pede para se encontrar com Deoxin para pelo menos saber onde está o caracol. Antes de partir, perguntam-lhe por que é que o dragão de água o libertou. Ele diz que foi porque se ofereceu para pagar uma indemnização. Eles não acreditam nele, mas deixam-no ir. Enquanto ele sai, Lee Hak-sung e Subium falam sobre como o podem fazer juntar-se ao esquadrão do dragão escondido, um esquadrão para lutar contra o lacaios. Entra no edifício e vê Sung ferido. Também vê a lista dos membros do esquadrão do dragão oculto. Vê lá os seus mestres e apercebe-se de que, se juntar a eles, estarão a trabalhar para ele durante a luta. Está muito entusiasmado por os conhecer, por isso diz que quer juntar-se e junta-se a Sung. E é assim que termina a primeira parte deste homem. Bem, malta.